Essa noite, da palavra de Deus a partir da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18. E eu convido você a abrir comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18. O texto diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem já disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quero convidar você a orar mais uma vez, fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que Ele abra o nosso entendimento. Senhor, nós estamos aqui na sua casa, diante do Senhor, prestando culto a Ti, ó Pai, esperançosos, na expectativa de recebermos do Senhor a instrução, a nutrição para o nosso corpo e para a nossa alma. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, pela alegria de servirmos a Ti com grande liberdade. Obrigado porque a sua palavra está disponível a nós e o Senhor é um Deus que fala, que sempre fala conosco. Mesmo quando o Senhor faz silêncio, o Senhor está dizendo alguma coisa. E obrigado porque a sua palavra está aqui diante de nós e foi lida. E eu peço que o Senhor use a minha vida, apesar de mim, para que eu possa ser instrumento, porta-voz de Deus na vida dos meus irmãos. E que cada um de nós possamos ser ministrados por Ti nessa noite, fortalecidos na jornada e desafiados, ó Pai querido, a crescermos no Senhor, para que possamos ir em direção a Ti, em direção ao alvo, em direção à soberana vocação que recebemos de Ti, ó Pai. Queremos ser mais parecidos com Jesus. Molda o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, é o que nós clamamos. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que estejamos atentos, prontos a ouvir, que a gente não desperdice esse tempo, ó Deus, com outras coisas, que as distrações não venham a tomar conta da nossa atenção, mas que nós estejamos completamente voltados a esse tempo tão precioso de compartilhar da palavra e de ministração do Senhor sobre nós. Que o Teu Santo Espírito nos enche, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tenho refletido sobre o quanto a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver, reflete de fato aquilo que a gente acredita. O quanto que a nossa vida diária, ela demonstra aquilo que a gente diz crer. Eu imagino que você, em algum momento, também já tenha se perguntado se você está concordando o seu discurso com a sua prática. Essa semana, eu e a Vitória, a gente teve uma experiência que me fez pensar ainda mais nisso. Nós nos deparamos com um casal que estava na rua e eles estavam no semáforo, o jovem, o pai da família ali, né? Estava todo pintado de tinta prata, você já deve ter visto um desses por aí no semáforo, e ele fazia algum tipo de performance artística, talvez até de gosto duvidoso, mas foi o jeito que ele encontrou de conseguir algum recurso e pedir um dinheiro para a sua família. E eles nos abordaram e pediram um pacote de fraldas, a gente estava perto do mercado, e ele estava com uma nenezinha
de poucos meses. Quando eu perguntei o tamanho, ele chegou a titubear se era RN ou P, de tão novinha que era a bebê que estava junto com ele. Ele estava com uma criança um pouquinho mais velha, uma outra menininha de aproximadamente 2 anos, e a gente achou no primeiro momento que a fralda era para ela. E, de repente, ele levantou uma coberta num carrinho que estava encostado na parede. E a gente viu aquela situação e ficou pensando, esse homem está na rua, com 2 crianças, enquanto ele para no semáforo, e essas crianças ficam aqui. Qualquer um pode passar e levar, com muita facilidade. E aí a gente entrou no mercado, comprou, enfim, algumas coisas, levamos ali para eles ficaram extremamente gratos. Mas aquilo nos impactou muito, enquanto a gente fica tão adentrado na nossa bolha, da nossa própria existência, dos nossos próprios problemas e das nossas próprias condições, e a gente vai criando problemas no nosso redor que não existem, quando a gente pensa, puxa, eu não vou morar em tal lugar se eu não tiver acesso a isso, isso e aquilo. Eu não vou trabalhar em tal emprego se não me der esse e aquele benefício, se eu não puder inscrever meu filho na escola tal e pagar o estudo para ele assim assado. Deus me livre de ficar sem o meu planinho de saúde maravilhoso. Deus me livre de não poder comprar aquela ou essa comida que eu tanto gosto. É verdade, essas coisas são boas, elas são importantes, a gente tem que ser grato por elas. E eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de completa abnegação e fazer voto de pobreza. Mas muitas vezes a gente se vê cercado na nossa realidade, quando a gente se fecha dentro da gente mesmo, de uma falsa sensação de necessidade e uma falsa execução, uma falsa vivência daquilo que a gente de fato crê. A gente, por estar muito preocupado e ser muito egoísta na nossa própria vivência, a gente vai vivendo a nossa vida como se tudo que a gente vive fosse o mais difícil, o mais problemático, o mais intenso. E o Senhor ainda parece que tem raiva da gente, que deixa a gente viver essas grandes tristezas, de não poder comprar aquilo que a gente tem vontade e não aquilo que a gente tem necessidade, de não poder fazer a viagem que a gente tinha vontade de fazer e não que a gente precisava fazer, de não poder ter o atendimento de saúde que a gente acha que merecia e ter que ficar sujeito às filas do atendimento do serviço público. E tantas outras coisas que eu poderia ficar aqui citando, que a gente cria como problemas irreais, mas que só refletem o egoísmo do nosso coração. Mas quando a gente fala no que a gente acredita no serviço ao próximo. A gente acredita no amor cristão, a gente acredita que o amor de Cristo é sacrificial e a gente quer viver igual a Ele e se desprender de todas as coisas e doar do nosso tempo. A gente acredita na pureza, a gente acredita na santidade, a gente acredita numa vida de devoção, de piedade que expressa caridade, bondade, abnegação, desprendimento. Mas na realidade a gente só olha para isso como uma linda filosofia e na prática é muito pouco que a gente pratica de verdade dessas coisas. E dentre tantas coisas que a gente vive, que a gente diz crer e não vive na verdade, uma delas é a perspectiva para além desse mundo, para além dessas coisas que estão aqui. Talvez muito do que nos ancore tanto a essas crenças de que nós temos algumas necessidades que não são verdadeiras necessidades, seja o fato da gente estar tão ancorado nessa vida e tão preocupado com aquilo que a gente vai ser, fazer ou prover para aqueles que estão ao nosso redor. E vamos combinar que a gente gasta mesmo boa parte da nossa vida nessas falsas necessidades. Com isso, eu não quero aqui tirar o pé da realidade, porque assim como você, eu também vivo no mundo real. E a gente acorda de manhã, todos os dias, a gente tem que trabalhar sim. A gente se preocupa sim com a conta que vem, porque o boleto ele vai chegar, é certo, é garantido que todo mês vai ter uma conta de água, uma conta de luz, que todo mês a gente vai ter que comprar alimento para a nossa casa, por menor que seja a compra que você vai fazer, alguma coisa você vai ter que comprar. É verdade que a gente vai ter que se locomover, a gente vai ter algum gasto com transporte, ainda que você escolha o mais barato de todos, que seja uma bicicleta ou andar a pé, você vai ter que comprar um tênis para andar a pé, você vai ter que ter a manutenção dessa bicicleta, se você fala, não vou andar de carro, não vou andar de ônibus, porque eu quero economizar. Algum gasto a gente tem, alguma despesa a gente tem, e a realidade bate à nossa porta, e aqui eu não quero falar de uma coisa assim que transcende, que parece uma linda filosofia, e que a gente vai viver assim, olhando para isso e se martirizando por não alcançar.
Mas eu estou falando de uma realidade, porque a nossa fé ela é prática. A palavra de Deus fala de coisas reais, práticas, que são para ser vividas na vida real e prática. O Senhor, quando inspirou homens para escrever a palavra, Ele não tinha perdido de vista o futuro. Uma vida cercada de tecnologia, uma sociedade que vive e precisa trabalhar. Ele não estava só pensando no homem do campo, ele não estava só pensando em uma existência totalmente frugal e simplista. Não é nada disso. A palavra de Deus ela traz ensinamentos que se fazem reais para qualquer época, para qualquer tempo, para qualquer lugar, qualquer cultura, qualquer circunstância. Então eu não estou aqui falando e não quero aqui que a gente pare para pensar em um estilo de vida que reflete a palavra do Senhor, mas que não reflete a realidade que a gente vive ao nosso redor. Entende o que eu quero dizer? Não estou falando aqui da gente ficar pensando uma fé que faz voto de pobreza, como eu disse, que olha para os filhos e fala, não, ele pode estudar em qualquer lugar, eu não me importo, Deus é mais na minha vida, qualquer educação está valendo. Não preciso levar meu filho no médico, não precisa disso, eu tenho Jesus. Deixa morrer, se morrer é porque o Senhor quer levar. Como se a gente negasse a realidade que está ao nosso redor e que o Senhor não fizesse parte dessa realidade. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina a viver uma vida profunda no Senhor, mas ainda assim uma vida que faz parte dessa realidade, que a gente está cercado dela. A gente precisa exercer uma crença, e o que me incomoda é que às vezes eu vejo em mim mesmo, né, e vejo na minha realidade, e percebo isso também na vida da igreja, é que a nossa vida às vezes reflete parte daquilo que a gente acredita. Ou parte da nossa vida reflete tudo aquilo que a gente acredita. A parte religiosa, talvez, quando a gente se encontra aqui, nós somos tudo que Deus espera que a gente seja. E quando a gente sai daqui, nós não somos nada daquilo que a gente deveria ser. Ou talvez a gente seja aqui alguma coisa da vida de fé, e a gente tem alguma honestidade a respeito de algum aspecto da fé, e quando a gente sai daqui, a gente leva esse princípio com a gente e vive intensamente esse princípio, mas a verdade é que não é toda a nossa vida que está impregnada dessas verdades do Evangelho, de tal forma que tudo que a gente busca expressar a verdade e aquilo que nós cremos a respeito da palavra. Nós cremos na palavra, nós cremos na existência de um Deus trino, nós cremos na existência de que Ele é um Salvador, nós cremos na sua volta, no dia que Ele vai voltar para nos buscar, nós cremos nas suas promessas, nós cremos nos ensinos de Deus, nos direcionamentos que Ele tem para a nossa vida diária, mas a gente vive nessa tensão da expectativa das coisas eternas e da realidade terrena que bate a nossa porta todos os dias. E parece que a gente tem grande dificuldade de equilibrar essas coisas todas. O texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Pedro, e Pedro vivia, no tempo em que escreveu essa segunda carta, uma tensão dessa. E o que ele escreve para nós não é algo que é inalcançável, ou algo de alguém que vivia fora da realidade, mas alguém que estava completamente penetrado na realidade da vida. E ele não estava só penetrado na realidade da vida e da sociedade, mas como ele lidava com um assunto delicado, que é o assunto da morte. Delicado para muitos de nós. Tanto quando a gente pensa na partida do outro, que a gente ama, quando a gente pensa na nossa própria partida, no nosso último dia. Pedro escreveu a segunda carta por volta de 65 depois de Cristo, e os estudiosos acreditam que seja exatamente esse o ano da sua morte, o ano em que ele foi morto pelo imperador romano. E o texto de 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículo 14, se você der uma olhadinha lá comigo, no primeiro capítulo, versículo 14, ele fala que ele já entendeu, o Senhor já disse para ele que o fim dele está chegando. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E ele está falando aqui, ele está chamando de tabernáculo o seu próprio corpo. Ele está dizendo, eu estou prestes a deixar esse meu corpo, eu vou morrer, está chegando a hora da minha partida. Ele percebeu a forma como o ambiente se conformava e ele recebeu do próprio Jesus essa revelação de que ele morreria. E quando Pedro escreve essas coisas, a sensação que me dá, quando a gente olha para toda a carta, é que ele está expressando assim, o que eu quero escrever, o que eu quero deixar de últimas palavras, que se eu não escrevi até agora, eu não posso deixar de escrever antes de eu partir. Eu não posso deixar de dizer para as igrejas antes de eu partir. E aí parece que ele senta
e começa a escrever essa segunda carta. E ele termina a carta justamente com esse trecho que a gente leu. Dentre todos os ensinos que a carta traz, ele bate especificamente nessa tecla da segunda vinda de Cristo, do dia do juízo, do momento em que tudo isso que nós vivemos vai se extinguir, vai se acabar. E que nós nos encontraremos com o Senhor. E o juízo de Deus virá sobre a terra de tal forma que ela será completamente consumida. Não dá para a gente ler esse trecho que a gente leu sem considerar o capítulo inteiro. Algumas versões, inclusive, da Bíblia não vão separar essas duas porções. Vão colocar ela como uma única porção, um capítulo falando de um assunto só. Eu sei que a Bíblia NVI faz isso, mas a revista atualizada, que provavelmente é a versão que você tem aí, divide o texto em duas porções, e a versão, a segunda edição, né, a nova Almeida atualizada, também divide em duas porções. E a segunda porção, ela justamente fala sobre como esperar o Senhor. Pelo menos aqui é o que está na minha Bíblia, e talvez na sua esteja um pouquinho diferente, né? Ele vai falar sobre a vida de fé, a vida cristã, e ele vai dando algumas características, mas a minha diz como esperar o Senhor. E é justamente isso que Pedro está aqui escrevendo, como suas últimas palavras, que ele escreveu no ano da sua morte, talvez poucos dias ou não muitos dias da sua própria morte, ele deixa como recado final. A gente não pode perder de perspectiva a espera do Senhor. A espera no Senhor e a espera da vinda do nosso Senhor. O retorno do nosso Senhor. E não só crer nisso, mas viver isso. Viver nessa expectativa. Quando a gente olha para o texto e para o capítulo todo, principalmente que vai falar desse assunto, a gente percebe Pedro não falando de uma coisa simplesmente que aconteceria e que a gente tem que pensar como que a gente vai começar a desenvolver esse tipo de vivência, de pensamento, de atitude que espera pelo Senhor, mas ele fala, nós já estamos esperando pelo Senhor. A expectativa de Pedro é que Jesus pudesse voltar já. E o já dele podia ser amanhã, daqui a alguns minutos, talvez depois de amanhã, talvez no máximo semana que vem. O povo de Deus, os crentes do Novo Testamento, quando a gente olha para as cartas, para os livros, a gente consegue perceber os crentes vivendo nessa expectativa da iminência do retorno de Cristo. Eles tinham acabado de saber que Jesus tinha morrido, não faziam muitos anos, faziam poucos anos, mas eles viviam na expectativa da volta rápida, urgente de Cristo Jesus. E isso moldava o estilo de vida deles. Isso moldava a forma como eles expressavam a fé todos os dias. Isso moldava a forma como eles geravam expectativas a respeito do presente e do futuro. Isso moldava a forma de pensar deles enquanto sociedade, enquanto comunidade de fé, enquanto família, enquanto trabalhadores, enquanto amigos, na vivência social. Essa expectativa era latente no coração deles. Era algo que estava sempre passando pelo pensamento deles. Sabe quando você vai fazer alguma coisa importante? Vamos dizer, uma grande viagem, aí está na expectativa das férias e chega o dia das férias. E aí você começa a planejar as coisas e você diz, puxa, mas eu tenho que fazer isso aqui antes, porque tal dia eu vou viajar. E eu não vou poder mais fazer. Ou quando você está de férias e tem que voltar a trabalhar e pensa, puxa, eu tenho que fazer isso aqui tal dia, porque na segunda-feira ali eu vou voltar a trabalhar. A sensação que me dá é que a igreja dos primeiros cristãos aqui do Novo Testamento, eles viviam nessa mesma perspectiva a respeito da vinda do Senhor. Eu preciso resolver isso e aquilo ali, porque pode ser que o Senhor volte já. Não esqueciam disso. Eles não iam fazendo as coisas e vivendo a vida como quem olha e fala, bom, não voltou em 2000 e tantos anos, acho que vai mais uns 2000 aí para voltar. Porque no fim é assim que a gente vive, não é verdade? É assim que a gente vive. A gente vive tão apegado e tão agarrado às coisas desse mundo, a gente vive tão amarrado aos nossos planos maravilhosos, a nossos desejos carnais, a nossa vontade de ganhar mais dinheiro, de fazer com que o nosso filho, a nossa filha, seja isso, seja aquilo. A gente vive tão arraigado nos nossos desejos de desempenho social, de projeção pessoal,
A gente vive tão preso aos padrões de beleza que a gente quer alcançar, a imagem que a gente quer construir, passar, que a gente vive como se Jesus voltar fosse algo para as canções, para uma pregação aqui e ali, algo que me emociona um dia ou outro, mas que eu facilmente esqueço na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e talvez até mesmo no fim de semana, quando eu estou na igreja. Eu lembro que eu tenho que orar mais, eu lembro que eu tenho que ler a Bíblia, mas se o Cristo, a nossa canção, não cantar sobre o céu, eu nem lembro que o céu é uma realidade, que Jesus vai voltar. Porque eu estou aqui. Essa vida é tudo que eu tenho. É preciosa demais para mim. E Pedro fala, não é isso não. Vocês não podem esquecer. Tem algo a mais, melhor. Tem algo adiante. Tem uma expectativa que não pode escapar do nosso coração. No início do capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 10, o trecho imediatamente antes que nós lemos, ele vai falar exatamente sobre essa vinda do Senhor e vai falar sobre como isso vai se dar, e ele lembra ali da perspectiva da criação, do dilúvio e do juízo. E ele fala que as mesmas águas que foram o início de tudo na criação, serviram para a destruição no dia que o Senhor resolveu então consumir a terra com as águas do dilúvio e salvar apenas uma porção dela ali na família de Noé. E ele diz que da mesma forma o juízo um dia virá, mas não mais pela água e sim pelo fogo, que vai consumir todas as coisas, vai derreter tudo. O calor vai desfazer todas as coisas, essa é a linguagem que ele usa. O que ele está querendo dizer é que o mesmo Deus que tem poder para fazer todas as coisas, criar todas as coisas, no momento em que ele decide, ele desfaz todas elas, num sopro, com a sua palavra, com a sua poderosa voz. Tudo se desfaz. E o fato é que eu e você não sabemos quando que vai ser esse dia. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, e pode ser de fato que demore mais 2, 3, 5 mil anos, a gente não sabe. Mas que a gente tem que viver na expectativa de que seja daqui 1 minuto. E isso deve encher o nosso coração de uma esperança alegre, sem medo. A gente não precisa ter medo da morte, não. A gente não precisa ter medo da partida, porque a gente sabe para onde a gente vai. Você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? E é justamente isso que Pedro aborda, então, no texto em que nós estamos aqui, em que nós lemos aqui no início dessa mensagem. E ele está dizendo para nós que uma vez que tudo assim será desfeito, no versículo 11, é assim que ele inicia, vocês devem ser pessoas, eu e você, nós, os crentes, que vivem de maneira santa e piedosa. E esse é nosso primeiro ponto aqui da mensagem, é justamente esse, de que aquelas pessoas que vivem não ancoradas nessa terra, não ancoradas nessa vida, não presos nas circunstâncias passageiras desse mundo, mesmo nas dores ou nas alegrias que esse mundo nos proporciona, mas aquelas pessoas que vivem cheios da esperança e da expectativa da iminência do retorno do seu Senhor, elas vivem, em primeiro lugar, de maneira santa e piedosa. E essa é a nossa primeira lição. A gente precisa viver de maneira santa e piedosa. E a gente não pode desconsiderar tudo que Pedro já estava falando aí nessa carta. E ele começa essa carta falando a respeito disso. Dá uma visitada comigo ali no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, dos versículos 3 a 11, quando ele se dedica em falar a respeito da vida de piedade com o Senhor. Eu vou ler aqui rapidamente esse trecho. Ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança e à perseverança a piedade a fraternidade, à fraternidade o amor.
Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro já tinha adiantado um pouco do assunto quando ele iniciou a sua carta. E ele já falava para nós de viver de maneira santa e piedosa. E ele volta a lembrar no final do capítulo. Da gente se revestir de piedade, de fraternidade, de virtude, de domínio próprio, conhecimento, perseverança, fraternidade e amor. E todas essas coisas, habitando no nosso coração, confirmarão a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Para que a gente não se esqueça dos pecados que foram perdoados e não corramos o risco de voltarmos a eles e vivendo uma vida num looping de sujeira e pecado e religiosidade, mas não como quem foi verdadeiramente salvo e almeja, espera o retorno do nosso Senhor que virá para buscar aqueles que são seus. Mas, se dessa maneira a gente guardar todas essas coisas, será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vai acontecer justamente quando? No dia do juízo. Naquele que Pedro está lembrando a gente que vai acontecer, é uma realidade, a gente não sabe quando, mas ele vem. E ele diz mais, ele diz como a gente deve fazer isso. No versículo 12 ele diz que a gente deve fazer isso esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O dia de Deus aqui é justamente esse dia do juízo final, o dia em que todas as coisas vão ser renovadas, o dia em que Cristo Jesus virá buscar aqueles que são seus, e Ele vai olhar para nós e ver se há em nós o selo do Espírito Santo que confirma que nós somos salvos por Cristo Jesus e vivemos segundo os seus mandamentos, as suas ordenanças, esperando e apressando. E eu quero lembrar você que esperar é ter esperança. E a esperança que se vê não é esperança, mas esperamos aquilo que não vemos com paciência, aguardamos, é o que a palavra nos ensina. A gente deve ter esperança no Senhor, andar com esperança. Os dias são maus, não perca a esperança, o Senhor Jesus voltará. Os dias são bons, festeje com esperança, porque isso aqui é só o começo. O Senhor Jesus voltará para dias ainda melhores, dias perfeitos, sem algum tipo de dor. Os dias são de tristeza, não perca a esperança, o Senhor Jesus voltará e arrancará dos nossos olhos todas as lágrimas. Os dias são de perseguição, não tema, o Senhor Jesus voltará e o seu reino de justiça será estabelecido. E todos aqueles que foram perseguidos no seu nome serão honrados e levados para junto do Pai. Não perca a esperança. A gente vive, então, de maneira santa e piedosa, não perdendo a esperança e não perdendo a expectativa do retorno do Senhor. E ele diz esperando e apressando. E essa palavra aqui é curiosa, né? Porque a gente pode entender assim, e eu já ouvi isso e já pensei isso também, mas quando a gente estuda um pouquinho mais a palavra e vai entendendo melhor, a gente percebe que a gente não pode acelerar o tempo de Deus, não é verdade? É uma expectativa errada a gente pensar, se eu fizer tal coisa, Jesus volta mais rápido. E eu já ouvi isso. Prega o evangelho logo. Se a gente pregar rápido, Jesus volta logo. Quem dera fosse assim, na verdade. Mas o tempo de Deus não está sujeito às nossas ações. Está sujeito à sabedoria de Deus. E Ele já determinou esse tempo. Tempo que a gente não sabe. E o versículo 9 do capítulo 3 fala que é como um ladrão. Esse dia vem como um ladrão. Deixa eu localizar aqui certinho e ler para você. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o versículo 10 diz, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. O que ele quer dizer com isso é que a ideia de apressar o dia do Senhor, o dia de Deus, é que o Senhor ele está retardando a sua volta. Ele está retardando o anúncio para o seu filho, volte para buscar aqueles que são meus. Porque a sua paciência, a sua longanimidade, aguarda para que os seus filhos
busquem em fidelidade a sua presença e vivam uma vida santa e piedosa. A misericórdia de Deus é tão extensa, tão grande, que o Senhor nos dá a oportunidade, dia após dia, domingo após domingo, para que a gente tenha esse estralo e fale, eu não posso perder mais tempo. Eu tenho que fazer isso agora, porque Jesus pode voltar daqui a pouco. Assim como quem faz planos, porque sabe que tem algo importante para acontecer logo nos próximos dias. Então Jesus, o Senhor Deus, Ele está aguardando, está dando chances e mais chances. Mas uma hora, a chuva começa a cair. A porta da arca vai fechar e ninguém mais vai entrar. Por isso, o tempo é hoje, da gente viver na esperança, na expectativa do retorno do nosso Cristo e viver uma vida que condiz com aquilo que a gente crê. Não parte dela, mas toda ela. Não parte daquilo que a gente crê, mas tudo aquilo que a gente crê. Uma vida completamente dedicada ao Senhor, que espera a vinda do seu Senhor, o retorno de Jesus, e não vive ancorado, preso nas coisas desse mundo. Mas uma vida que vive em santidade, uma vida de crentes que vivem em santidade e piedade, porque sabe que esse dia vem como um ladrão. Embora o Senhor é longânimo, paciente e está dando inúmeras chances para mim e para você, para a gente parar de viver essa vida mais ou menos, viver uma vida séria com o Senhor Jesus, a gente não pode esquecer que esse dia vem como um ladrão. Ladrão não marca horário. Ele vem, aparece, nos surpreende e pode pegar a gente com bons alarmes em casa, com um bom sistema de segurança, prontos para nos defendermos. Ou pode pegar a gente completamente desprevenido e depenar a nossa casa e as roupas do nosso corpo. O dia do Senhor vem, essa é uma realidade. E o que a gente tem que fazer é perseguir com todas as nossas forças uma vida de santidade e piedade que confirma a salvação que nós recebemos. O texto ainda diz para nós, ali, logo na seguida, logo no mesmo espaço ali, né, esperando a vinda do dia de Deus, que no versículo 12, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Aqui ele fala para nós, ele dá indícios para nós de como que vai ser esse dia, de como que vai acontecer essas coisas. E é verdade que a gente vai olhando para o nosso mundo e cada vez mais a gente vai ficando em alerta, alarmado. Será que o dia do Senhor realmente está se aproximando? Se você, como eu, acompanhou um pouco dos conflitos que estão acontecendo na faixa de Gaza, em Israel, já dá um friozinho na barriga. Você fala, as coisas estão acontecendo, não é verdade? Aí você olha para a nossa sociedade, para os valores sendo deturpados, o pecado se espalhando, a corrupção do coração do homem parece que está cada vez mais acentuada e atingem as famílias, as crianças, os idosos. Ninguém mais passa ileso da maldade humana. Tudo que a gente faz, todo lugar que a gente vai, por mais inocente que pareça, está extremamente contaminado com a maldade do homem. E aí a gente vê a natureza manifestando nas suas catástrofes a destruição de todas as coisas, e a gente olha para a palavra e diz, será que é agora? Será que é esse o tempo? Tem gente que se reveste de medo, tem gente que fica tomado de temor, tem gente que fica na expectativa, na esperança. Opa, Jesus está voltando, pode chover, pode vir fogo. Chuva não, eu quero fogo, porque é o fogo que vai terminar com tudo. Mas o fato é que tanto faz o jeito. A nossa preocupação maior não deve ser se vai ser nesse ano, e quem é, qual é o nome do anticristo, o sobrenome, e se Israel está fazendo parte ou não daquilo que a Bíblia falou, porque na verdade a Bíblia fala e fala de uma forma que não fica exatamente claro para nós como as coisas exatamente acontecerão. E tem muita gente gastando energia e tentando fazer conexões e ligações, dizer, olha esse sinal aqui, olha o fulano lá, olha essa conspiração aqui, e a gente vai ficar doido se a gente ficar conspirando sobre isso. A verdade é que a nossa preocupação não deve ser quando que vai ser ou como que vai ser. Mas a gente deve carregar no nosso coração a verdade que acontecerá. E o que a gente precisa se preocupar é, quem é que vai? Será que eu vou? Então eu preciso fazer aquilo que está dentro do meu alcance, naquilo que o Senhor Jesus confiou a mim como resposta da minha responsabilidade diante do chamado que Ele já fez a mim primeiro. Eu devo viver uma vida de santidade e piedade, não preocupado se o fogo está chegando ou não, se os montes e os elementos estão sendo derretidos,
consumidos pelas bombas, pelos incêndios, ou seja, pelo lá como for, esse fogo vai chegar, se é por uma onda de calor extremo, se é pela explosão do sol, ou se é por guerras e conflitos que vão explodir todas as coisas e queimar e devastar a terra. Tanto faz. O que eu preciso me preocupar e me apegar é se eu tenho uma vida de santidade no Senhor. Se eu tenho uma vida de santidade no Senhor. Se eu vivo esperando no Senhor, que é o que ele vai dizer por último ali no versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Tanto faz se o fogo chegou, vai chegar, mas o meu coração, ele se enche de esperança. Não, nós não esperaremos. Nós não precisamos aprender a esperar. Nós já esperamos, nós já sabemos essa verdade e vivemos hoje em santidade e piedade. Não retardamos mais nem um segundo, porque nós vivemos já, devemos viver já nessa expectativa, na certeza de que o Senhor Jesus voltará. Isso deve habitar o coração do crente. O crente que não tem a certeza do retorno de Jesus tem algum problema muito sério na sua vida espiritual. O crente que não vive na esperança da vinda iminente de Cristo está com um grande problema na sua vida espiritual. O crente que ainda tem expectativa na justiça desse tempo, naquilo que esse mundo pode providenciar, está completamente manco na sua espiritualidade. Porque nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É lá que a gente espera a justiça do Senhor ser realizada, e não aqui. E essa é só a primeira lição. Essa é só a primeira lição. A segunda lição diz para nós que a gente deve esperar o Senhor sem mácula, sem culpa e em paz. É o que diz o versículo 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e sem paz. E essa tríade ela é totalmente conectada. Porque paz não se acha no bem-estar. Agora, a culpa tira rapidamente a nossa paz, não é verdade? Quando a gente se sente culpado de alguma coisa, quando a gente sabe que fez um negócio errado, a gente perde o sossego. Mas a culpa não vem de nada, a não ser do próprio pecado que a gente faz, a mácula. E o fato é que se a gente está em pecado, a gente vive cheio de culpa e a gente não acha paz. E aí, Pedro, na verdade, ensina a gente a voltar no primeiro princípio, uma vida de santidade e piedade. Se você quer encontrar paz, é no Senhor Jesus que a gente encontra paz. Porque só Ele pode tirar de nós todo o pecado e livrar a gente de toda a culpa. É na proximidade com o Senhor, é na relação com Cristo Jesus que a gente pode ser encontrado sem mácula, sem culpa e em paz. Se você vive de pecado, você não tem paz. Porque o pecado tira a nossa paz. E se a gente não se importa com o pecado que está no nosso coração, se a gente está retardando o tratar do Senhor dos pecados que a gente carrega, se a gente tem pecados de estimação que a gente cultiva diariamente, a prática deles, ou fala, Senhor, vem até aqui, mas esse pecado está muito difícil, o Senhor sabe, eu sou humano, é assim mesmo, né? Você não vai ter paz. Se você tem medo da morte, sonde seu coração na presença de Deus. Talvez você tenha mácula, talvez você tenha culpa, e é por isso que você não tem paz. Por isso que você vive com medo de morrer. Por isso que você vive com medo de Jesus voltar já já. Essa não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança e de alegria, porque aqueles que vivem sem mácula, sem culpa, em paz, numa vida de santidade e piedade, eles vivem na grande expectativa do retorno de Jesus, considerando todas as coisas como lixo para abraçar as coisas de Cristo. Não foi isso que a gente leu lá em Filipenses durante a liturgia? Todo o resto é lixo, não me serve. Eu tenho Jesus e a minha expectativa é do meu Senhor voltar para me buscar, para que essa vida aqui limitada, ruim, difícil, árdua, acabe logo, para que eu possa desfrutar da Jerusalém celestial com o meu Senhor. A gente deve perseguir uma vida sem mácula, sem culpa e sem paz. E é só em Cristo que a gente consegue encontrar a resolução dessa situação, essa paz que excede o entendimento. Nós temos o conhecimento disponível ao nosso coração e muitas vezes nós desprezamos. Nós temos a disponibilidade do Senhor constantemente. Aqui, nas nossas mãos. O conhecimento de Cristo está aqui.
Não está longe. E se está difícil de entender, tem gente que o Senhor chamou para explicar. E hoje ninguém tem desculpa. Tem gente explicando aqui, na igreja. Tem gente explicando no domingo de manhã. De acordo com a sua idade, de acordo com o seu assunto de interesse. Tem gente explicando na internet. Tem gente explicando aqui na quarta à noite. Tem gente explicando nas sociedades internas. Tem gente explicando com os casais, com as crianças. A palavra está sendo pregada e as oportunidades de viver uma vida longe do pecado, elas estão colocadas à nossa porta constantemente. Se a gente vive ainda no pecado, na desculpa que a gente não sabia que era pecado, nós somos mentirosos. A palavra não está escondida de nós. E mesmo que nós vivêssemos em um contexto de grande perseguição, o Senhor fala com os seus. E as ovelhas que são de Cristo reconhecem a voz do seu pastor. E o pastor passa o cajado no pescoço da ovelha rebelde. Ele traz para perto de si, ele corrige, ele diz, esse não é o caminho que eu tenho para você. Agora o problema é que às vezes a gente é cabrito, né? A gente não é muito ovelha, não. A gente esperneia, a gente prefere a mácula, mesmo que ela traga culpa e tire a nossa paz. A gente precisa viver, de fato, aquilo que a gente crê, a gente precisa dedicar realmente os nossos esforços no entendimento da palavra, no conhecimento de Cristo, para que a gente possa viver uma vida de piedade. Foi isso que a gente leu aqui também, ali no começo da carta de Pedro, que o Senhor Deus, Ele disponibiliza tudo que a gente precisa no seu imenso poder, Ele concede a nós tudo que a gente precisa para viver uma vida de piedade. Nós somos indesculpáveis. É que a gente gosta do pecado mesmo. E é por isso que a gente vive essa vida tão superficial. A gente prefere os confortos dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e a gente vai se enganando, e ele fala aqui para nós, considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, o conhecimento disponível. Nelas há certas coisas difíceis de entender, é verdade, existem muitas coisas difíceis, na carta de Paulo e em outros livros da Bíblia também. E aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destituição deles. Mas a gente não tem essa desculpa. Às vezes a gente se encanta com uma pregação vazia, vaga, com um conferencista engraçado, cativante, mas sem Bíblia nenhuma, ou com pouquíssimo da palavra, ou com ensinamento genérico, porque a gente não tem verdadeiro interesse na palavra, a gente não olha para ela com profundidade, a gente não gasta os nossos dias pesquisando, entendendo. A gente gasta com tudo, mas não com isso. Mas a gente tem que ter cuidado. Versículo 17. Vocês, meus amados, visto que já sabem disso, sabem dessas coisas que Paulo ensinou, sabem da verdade do retorno de Cristo, sabem que tem coisas difíceis, mas que tem gente explicando, sabem que tem gente explicando coisas erradas, que a gente precisa olhar para a palavra para não ser enganado nos ensinos. Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura e que se encontram. Às vezes a gente vai estar dentro da igreja, vivendo uma vida de anos no Evangelho, mas se a gente não tiver profundidade na palavra, a gente rapidamente é levado por qualquer outro ensino, por qualquer outra filosofia, ideologia, ou talvez até mesmo pessoas explicando a Bíblia de maneira deturpada. A gente vai se encantar e não vai obedecer. E a gente vai voltar a viver sem paz, cheio de culpa, com mácula, sem santidade e sem piedade verdadeira. A gente precisa se apegar na palavra, e é justamente que diz isso a terceira lição do texto, de como nós devemos estar na espera do Senhor. Lembrando, a gente deve estar de maneira santa e piedosa, aguardando o Senhor, sem mácula, sem culpa e em paz. E em terceiro lugar, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que diz o versículo 18, o último versículo desse texto. Pelo contrário, ao contrário de todas essas coisas, de todos esses enganos, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá para viver uma vida ligado de fato às coisas eternas, desprendidos dessa terra, na esperança do retorno de Cristo, na alegria da vinda do nosso Senhor, sem crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça e no conhecimento, pastor?
é relacionamento com Jesus e vida de devoção. É leitura da palavra, é oração, é meditação e prática da palavra, é viver ela também. Não é só elucubração intelectual, não é só um estudo, pelo acúmulo do conhecimento, mas é uma meditação profunda na palavra que nos leva a uma prática, uma vida de adoração ao Senhor. É um relacionamento com Cristo, é algo dinâmico, não é algo estático. Jesus não é um curso, não é uma série de passos. Vida cristã não são módulos. A vida cristã é um relacionamento com o Salvador, com o autor da nossa fé. Por que o pastor gosta tanto de falar? A gente vive falando isso, a gente tem que ler a Bíblia, fazer oração. Tem que ler a Bíblia e fazer oração. Sabe por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque senão a gente não cresce na graça e no conhecimento. E esse é o básico. E na verdade, onde a gente mais falha, onde eu mais falho, é no básico. A gente quer correr maratona sem aguentar fazer uma caminhada em volta da quadra. A gente quer levantar 50 quilos sem ter consistência em levantar um saco de arroz. A gente quer vencer as batalhas espirituais que se apresentam à nossa frente, as grandes lutas da vida, sem ter uma vida consistente de oração e leitura da palavra. Sem ao menos ler um versículo no dia. Sem ao menos ter um tempo mínimo de oração na presença de Deus. E a gente quer viver vitorioso, em paz. Que jeito, se a gente erra no básico? Crescer na graça e no conhecimento não é fazer grandes estripulias espirituais. É ser fiel no pouco e ser colocado sobre o muito. É ler consistentemente a palavra de Deus e orar continuamente na presença do Senhor, buscando um relacionamento vivo com aquele que é o nosso Salvador. É ler essa palavra, adquirir o conhecimento que ela nos traz, mas meditar, refletir, pensar, ter senso crítico, colocar as coisas para funcionar, não ficar esperando as respostas prontas, não ficar esperando os ensinos mastigados, mas a gente mesmo ir lá e triturar cada letra da palavra e extrair a essência dela, para que seja derramado sobre o nosso coração, sobre a nossa mente e transformar o nosso viver. Uma fé pensante e uma fé operante, que sabe da palavra, mas que executa os ensinos da palavra, todos os dias. E a gente volta no ponto inicial, uma fé que condiz na sua vida prática com aquilo que você diz que crê, que reflete por inteiro aquilo que a gente crê. Isso é crescer na graça e no conhecimento. E eu quero chamar aqui, por fim, atenção para essa palavra, crescer na graça e no conhecimento. Não é saber da graça e do conhecimento, mas é crescer. E crescimento é jornada. E crescimento não é jornada estática, não é só tempo, mas é um tempo bem aproveitado. Aquele que cresce, ele não começa no dia 1 de um jeito e termina o dia 1000 do mesmo jeito. Mas no dia 1 ele está de um jeito, no 2 ele está maior, melhor, no 3 melhor ainda e assim por diante. E quando chega no seu último dia, ele está muito melhor, mais profundo na sua fé, mais desenvolvido, mais perto do Senhor, mais sábio, mais ciente daquilo que o Senhor quer e ainda mais esperançoso do retorno daquele que é o seu Salvador, porque ele conhece o seu Senhor de perto. Crescer é sair do lugar, é sair do status comum, é sair, é romper do marasmo, da superficialidade de fé. É ir para além de sentar nesse banco e ouvir uma série de palavras. É ir além de uma oração mecânica antes de dormir, antes de comer. É ir além da leitura da palavra só para não se sentir mal porque ficou sem ler. Mas é encontrar Cristo. É provar da presença do Espírito. É viver uma vida em que a iminência da volta de Cristo Jesus é presente em cada um dos nossos pensamentos e planejamentos. É verdade, a gente tem um monte de coisa para pensar. A vida exige da gente direto várias coisas que são questões bem terrenas, mas a gente pode executar cada uma delas na esperança do retorno de Cristo. A gente pode viver as preocupações desse tempo na expectativa, na certeza do retorno de Jesus.
sem se prender demais aqui. A gente pode aproveitar as coisas boas que tem nessa vida e a gente pode correr atrás daquilo que precisa para poder ter uma boa situação de vida aqui nessa vida. Mas isso jamais pode guiar o nosso coração. Nós esperamos pelo retorno do nosso Salvador. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso bem maior, Ele é tudo para nós. Como as crianças cantaram, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Que a voz dele seja mais ouvida, que o rosto dele seja o mais visto, o mais importante, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor o tempo todo, na expectativa da sua chegada. Por isso a gente desfruta do que tem aqui, se preocupa o mínimo com as coisas daqui. Porque a nossa preocupação mesmo é viver uma vida de santidade e piedade, sem culpa, sem mácula, em paz, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a quem é dada toda a glória, tanto hoje como no dia eterno, assim como encerra o apóstolo Pedro. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, para que o Senhor renove em nós a esperança e a alegria, e tire de nós qualquer medo que a gente tenha do dia final. Esse dia para nós vai ser maravilhoso. Que a gente seja também desafiado a compartilhar do Evangelho, para que nós não partamos sozinho para a morada celestial, para a Nova Jerusalém, mas para que quando vier o fogo a gente possa ir junto com aqueles que estão ao nosso redor também, a nossa família, aqueles que trabalham conosco e até mesmo aqueles que a gente não conhece, mas que também carecem do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra que fala conosco, obrigado pela realidade do céu. Essa vida é pequena, passageira. A vida verdadeira que a gente vai viver não está aqui. É lá, com o Senhor Jesus. E a gente sabe pela sua palavra que fala inúmeras vezes que o Senhor Jesus irá voltar para nos buscar. Pai, perdão porque a gente vive muitas vezes na expectativa de muitas coisas, menos da expectativa do retorno do nosso Senhor. Esse evento deveria ser o mais importante do nosso coração, da nossa vida. E muitas vezes ele é completamente esquecido. E por isso a gente vive ainda tão preso nas coisas daqui. Pai, nos liberta disso tudo, dessas correntes que nos amarram às coisas terrenas e nos prende, nos amarra à eternidade com o Senhor Jesus. Que o nosso coração esteja ancorado na nossa terra vindoura, na Jerusalém celestial. E a nossa vida seja vivida na expectativa constante do que o Senhor Jesus voltará. Pai, eu peço e clamo para que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santidade e piedade, porque quando o Senhor Jesus voltar, é esses que o Senhor vai procurar, aqueles que vivem de acordo com a salvação que receberam. Que a gente possa cultivar uma vida sem pecado, e assim sem culpa e em paz com o Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, nos capacita pelo Teu Santo Espírito a vencer o pecado, a olhar para a Sua palavra e reconhecer aquilo que ela diz que é pecado e nos apartar por completo disso. Não deixa a gente ficar negociando com o pecado, Pai, mas nos dá forças intensas e grandiosas para vencer o mal. Nos encontra, Senhor, buscando intensamente o Senhor, crescendo, não estagnados, mas crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o nosso encontro com Jesus seja constante, que a gente não precise nem marcar os encontros com Cristo, porque o Senhor nunca vai sair do nosso lado. É verdade, o Senhor nunca sai do nosso lado, mas às vezes a gente esquece disso, mas que a gente se lembre disso a cada segundo. O Senhor vai conosco onde a gente está. A gente não precisa de momentos específicos para buscar o Senhor, porque a gente está constantemente no Senhor. E a gente vai separar esses tempos específicos só para a gente poder se deleitar mesmo na Sua presença, para que a gente possa deixar as coisas secundárias dessa vida e provar do Senhor Jesus. Nos encontre em tempos de oração, nos encontre em tempos de leitura profunda da palavra, na busca do conhecimento de Jesus. Nos encontre em uma vida de obediência, de santidade e pureza. Nos encontre unidos como igreja, como corpo, coesos, prontos a servir e a batalhar pelo reino e a expansão do reino, para que mais pessoas possam deixar de temer, possam deixar de viver uma vida sem paz, para viver uma vida na esperança do retorno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ainda que o final venha em fogo, e o fogo consuma todas as coisas, mesmo que esse corpo nosso seja consumido pelo fogo, o nosso espírito se renova
na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus. E o nosso corpo será renovado, receberemos um corpo novo em Cristo e viveremos eternamente contigo, Pai. Que a morte não nos amedronte, que o dia do Senhor não nos amedronte, que a gente não viva buscando a justiça desse mundo, mas esperemos na justiça dos novos céus e da nova terra, onde o Senhor Deus reinará perfeitamente e nada mais nos assombrará, nos perseguirá, nos entristecerá, mas provaremos da alegria plena em Cristo Jesus. Enche o nosso coração dessa alegria, que ao cantarmos canções com esse tema, ao lermos a sua palavra e nos depararmos com esse tema, o nosso rosto venha a sorrir, na expectativa mesmo da alegria da vinda do Senhor Jesus. Cuida de nós, ó Deus, nos despede em paz para o retorno para as nossas casas, para a nossa vida, para a nossa semana, porque as tensões do dia virão. Assim como as tensões cercavam a vida de Pedro e ele sabia que o imperador perseguia e ele podia ser um alvo e de fato foi e morreu nas mãos dos perseguidores. Quando a gente for lidar com as tensões do nosso dia a dia, ó Pai, nós possamos carregar a mesma esperança que Pedro tinha. Que a gente possa se lembrar disso todos os dias no Senhor. Fortalece a nossa fé, protege o seu povo, leva-nos em paz, em segurança, protege aqueles que estão sendo assolados pelas chuvas, dando a eles condições de se proteger as suas vidas, e se houverem perdas materiais, que a tua igreja se levante para abençoar a vida dessas pessoas. Que eu e os meus irmãos aqui possamos ser instrumentos para abençoar a vida de pessoas que são danificadas pelas chuvas ou por qualquer outro dos males. E seja uma oportunidade da gente compartilhar também do Evangelho, da alegria do Senhor Jesus. Pai, seja com o nosso mundo caótico, que vive tempos de guerra, de conflito. Faz a tua vontade em tudo isso que acontece, ó Pai. Que nós possamos aguardar no Senhor, esperar no Senhor e pelo Senhor em paz, sabendo que o Senhor controla todas as coisas, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o